Bom, nós vamos começar agora com mais uma mesa redonda, após essa brilhante apresentação do Érico e muito boa moderação do Renan Leonel. Nós vamos falar sobre os avanços no serviço laboratorial e a integração do diagnóstico in vitro e in vivo. Qual a inteligência diagnóstica queremos construir? Para moderar essa sessão, nós temos aqui o privilégio de contar com César Nomura, que é o presidente da Abramed, larga experiência na parte de radiologia, e os demais membros, Edgar Risati, pelo Fleury, Gustavo Campana, DB e Cláudia Com. César, a palavra é sua, tem 45 minutos para um debate livre. Fiquem à vontade para falar o que quiserem dentro desse tema. Obrigado. Bom, mais uma vez, bom dia, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Nós estamos aqui com 3 diretores e lideranças aqui do setor de medicina diagnóstica. Eu não vou dizer só laboratorial, porque é mais do que laboratorial só, e toda a área de medicina diagnóstica. Edgar, que vocês conhecem, é diretor do Fleury. Eu vou começar com você, Edgar, que está um pouco mais distante, eu vou vir para cá. A Cláudia disse que não quer ser mais a primeira, porque toda vez o pessoal, vamos começar pelas mulheres, então ela pediu para ser nesse momento, mas senão eu ia começar por ela também. Tá? E, Edgar, é um prazer ter aqui. Fleury completou 100 anos esse ano, parabéns. Eu acho que é um motivo de muito orgulho para nós, né? Toda a história aí do Fleury, eu acho que é uma referência, um pioneirismo, e eu acho que aqui nós estamos com DB, DASA e Fleury, que são referências, e a gente não gosta de falar dos maiores laboratórios, mas assim não tem como fugir disso. Mas eu acho que mais do que tamanho é qualidade. Então aqui nós vamos falar um pouco sobre qual a inteligência diagnóstica queremos construir. E eu acho que aqui é uma instituição centenária. Eu acho que você poderia começar, Edgar, e trazer esse olhar aí do Fleury, como ele olha para esse setor, puxado um pouco do que tivemos aqui com o Érico, trazendo sobre esse olhar dessa jornada e tudo que a gente vem para frente. Então, Edgar, por favor. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado, César. Obrigado pelas palavras. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para falar sobre um tema que é tão importante. Nessa manhã de véspera de feriado, né? Agradeço ao Gouveia pelo convite, em nome dele, de todos os demais organizadores do evento. E assim, né? Quando eu penso em interoperabilidade, eu gosto de pensar no contexto de que tudo que existe no setor de saúde existe para intermediar a relação entre um médico e um paciente, né? E aí, um médico, diante de um caso complexo, ele tem que montar um quebra-cabeça. Só que, muitas vezes, as peças desse quebra-cabeça elas estão espalhadas pela casa. Então, uma parte no guarda-roupa, uma parte na mesa da sala, uma parte na escrivaninha. E a primeira coisa que ele precisa fazer é juntar as peças. E a interoperabilidade traz esse grande benefício de colocar todas as peças juntas em cima da mesa. Só que aí o médico precisa da tampa da caixa para saber por onde que ele vai montar aquele quebra-cabeça. E essa tampa da caixa ela é trazida pela integração. E esse é um ponto, né, que a gente vem trabalhando de uma forma que começou de maneira totalmente analógica há mais de 20 anos atrás, né, no sentido de fazer integração de dados de análises clínicas, dados de imagem, dados genômicos, no contexto de o que a gente passou a chamar de relatório diagnóstico integrado. E isso é o que, muitas vezes, vai trazer a imagem da tampa do quebra-cabeça ali e vai ajudar o médico, né, a dar sentido a todos aqueles dados. Isso, né, obviamente, começou sem ferramenta nenhuma, juntando imagens chaves, ali ferramentas de
de Word, né? E, com o tempo, foi evoluindo, no sentido da gente conseguir fazer ali as integrações de uma forma mais tecnológica. Mais recentemente, surgiram as ferramentas que dão suporte aí aos que passaram a ser chamados tumor boards, que, em essência, né, são ali formas de se organizar para isso. Mas essa questão da integração dos dados, ela nos trouxe um enorme aprendizado organizacional, no sentido de que a gente tem que trabalhar isso de uma maneira multidisciplinar, ela nunca é uma única especialidade, então, médicos de análises clínicas, de imagem, muitas vezes de diferentes segmentos dentro do laboratório. Com isso, a gente consegue eliminar redundâncias, evitar desperdícios. Com isso, a gente consegue aprender muito, né, sobre um contexto mais multidisciplinar e resolver discrepâncias que, às vezes, elas são reais, às vezes, elas são aparentes, né, antes de chegar para o médico assistente. E essa questão da integração, ela traz um benefício enorme, né, para o paciente e para o médico, e gera todos esses aprendizados. A minha crença é de que a gente evoluindo aqui nessas possibilidades de interoperabilidade, tão importantes que são, vai nos permitir também, né, evoluir com várias outras coisas, que acho que foi excelente a nossa aula magna, né, no sentido de dizer, olha, a interoperabilidade ela é muito poderosa, mas tem uma analogia aqui com a inteligência artificial. Tem várias questões que precisam ser resolvidas para a gente, de fato, conseguir extrair benefício dela. E eu acho que aí o nosso trabalho aqui continua, né, porque a gente precisa continuar trabalhando nas questões de proporcionar as padronizações, né, e eu acho que a gente tem evoluído nisso, né, foi dado o exemplo do RISPAX aqui, do DICOM, mas aí nas formas de trocar dados com FHIR, com HL7, evoluir nas nomenclaturas, né, e nas semânticas, né, com LOINC, SNOMED, a gente criar os dicionários para que essa interoperabilidade possa, de fato, render frutos, né, e trazer benefícios concretos aí para médicos e pacientes. Vou deixar o pessoal falar um pouquinho aqui, senão eu vou acabar me estendendo. Obrigado, Edgar. Aproveitando o gancho que você falou dessa questão da padronização, né? Cláudia vai lembrar, durante a Covid, a pandemia, a gente estava com aquela dificuldade dos próprios testes de Covid, daquelas divulgação dos resultados que, na terça-feira, parecia que tinha um pico, ou na segunda, mas, na verdade, era porque você consolidava os dados e você não tinha, né? Então, naquele momento, a gente começou com uma Abramed, porque a Abramed, pelo fato de ter um número representativo da saúde suplementar, a gente começou... ali começou o LOINC, né? A gente começou, e os associados da Abramed, a gente começou a trazer essa padronização, que hoje é a base para o projeto de interoperabilidade, que vai esse primeiro MVP, porque senão os códigos não vão se falar, né? Senão aquilo que é para um não vai ser para outro. Então, essa primeira pavimentação, que foi com a RNDS, o Ministério da Saúde, que a gente está trabalhando junto à Abramed, e agora com os associados para esse MVP do InovaHC. Então, essa padronização do LOINC, ela é importante. Lembrando que, para o futuro, isso tem que ir para o SUS também, porque, senão, o que vai ser um exame de creatinina para um não vai poder interoperar com o outro, né? Então, são coisas muito simples e básicas. Então, a gente tem trabalhado, talvez, existem projetos e coisas, mas tem, digamos assim, um chão de fábrica, né? E que é importante, e que eu acho que isso é importante, o engajamento das sociedades para se prepararem para um futuro, quando isso acontecer. Isso vai ser um desafio, inclusive, para o SUS. Por isso, e aqui eu acho que os setores privados podem apoiar isso, porque, pela dificuldade que existe, muito disso vai passar, nós podemos ajudar o sistema único de saúde. Então, desculpa, você levantou a bola, aí aqui, como a Abramed, eu não podia deixar de... Mas era a intenção mesmo. Claudinha, eu vou passar para a Cláudia agora, a gente vê assim. Tá bom. A Cláudia é diretora da DASA, não preciso nem dispensar comentário, acho que todo mundo conhece. E, Cláudia, queria te ouvir sobre... Em primeiro lugar, obrigada. Eu estou no meio de super craques doutores, e eu quero dizer para o Conselho, cadê o Edgar, do Conselho de Biomedicina, que eu não estou vendo?
Eu ia falar para ele, está vendo? O biomédico está aqui junto, né? E eu tenho orgulho, eu acho que os biomédicos bem formados, porque tanto em medicina como em biomedicina, a proliferação de faculdades piora a qualidade, mas os que tiveram e terão qualidade têm que se orgulhar da profissão. Eu fui uma microbiologista que adorei fazer, e quando eu vi a Carmen entrar aqui, César, se você me permite, eu não posso deixar de lembrar, para falar de interoperabilidade, quando eu fui dar minha primeira aula no Congresso Brasileiro, em 1900 e bolinha, era em Florianópolis, eu fui de avião, aí eu cheguei lá, César, e o slide ficava naquele, sabe? Não era carrossel, era aquele negocinho assim, um plástico que você enfiava assim, slide. E eu era muito inexperiente, não levei na mão os slides, pus na mala. O que aconteceu com a minha mala? Foi para Itajaí. Itajaí? É. E eu cheguei em Florianópolis, chorava na frente do cara. Minha aula era a primeira aula que eu ia dar. Vocês imaginam o quanto que eu estava nervosa, né? E aí veio um cara, calmo, pegou no meu ombro e falou: calma, calma, que eu vou te ajudar. Ligou para uma pessoa, minha mala chegou, tipo, 00:30, quando eu fui tomar banho. Vocês imaginam como eu estava na aula? Esse cara era o Caio, então, minha homenagem ao Caio, que era do Fleury, e Caio Mendes, professor Caio Mendes, que foi um professor, não foi meu líder, mas foi o primeiro cara que me deu a mão e que eu vi. Alguém falou aqui sobre colaboração, é o que me guia para fazer o que eu faço na saúde. Interoperabilidade, para mim, César, é isso que a Abramed fez. E aí também não posso deixar de falar nomes aqui, como o Gastão, que foi o primeiro cara que falou: Cláudia, olha para esse LOINC, que ele vai ser importante aqui na Abramed. Você lembra disso, né, Gu? Então, eu queria começar falando que, sem colaboração, e aí não importa quem esteja. Quando eu vi Tereza aqui, ela já falou assim: putz, eu vou levar um monte de tiro, porque eu sou operadora. Que nada, é tão importante você estar aqui, Tereza, diretora médica aqui, ó, levanta a mão, Tereza está aqui, ó, diretora médica da Sul América. Quão importante é todo elo, e é isso que no ICOS também a gente acredita, junto com o professor Giovanni. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é isso. A segunda é que, quando a gente fala em ADLM, a gente olha para o laboratório. E o laboratório não está mais desconectado da radiologia, da patologia clínica, da anatomia patológica e do resto. Edgar falou um pouquinho da caixa, e a gente olha muito o pré-analítico, e eu acho que a interoperabilidade terá necessariamente que ter uma estrutura de dados adequada. Na DASA, a gente vem tratando dessa estrutura pelo tamanho do data lake. E aí, de novo, não importa se você é grande, médio ou pequeno, porque a DASA tem laboratórios no interior do interior, assim como o Sabin, assim como todos. Então, a gente está falando de todo mundo aqui. A gente tem que ter padrão, a agência que traz padrão. E a gente estava falando que importância que tem a agência, né? Então, do diagnóstico está padronizado. E aí eu queria conectar tudo isso com a estrutura de dados, precisa estar ok. Se vocês ou alguém que vocês conheçam não olhou para isso ainda, é importante, mas não se importem que eu estou muito atrás e não tenho isso. Não importa, você precisa começar. É isso que a gente falava na Abramed, que você tem dado continuidade e importância a isso. Você trouxe à luz de vários temas que, conversando com a agência, com a ANS, e de vários temas que você falou aqui na abertura, tem importância para a gente interoperar, sim. Vai ser importante a gente estar junto com o Inova HC, porque a gente acredita nesse projeto. E queria dizer que, há 10 anos atrás, o Romeu Domingues, que é um radiologista, é conselheiro da DASA, ele me chamou e falou: Claudinha, vamos juntar, a gente precisa fazer interoperabilidade. Aí a gente juntou, vieram alguns hospitais, algumas seguradoras, grandes hospitais, grandes seguradoras, e a gente conseguiu uma coisa que é cara. A McKinsey veio para coordenar isso, na época. Nossa, é verdade, hein? Lembra? Agora eu lembrei. A gente sentou numa unidade do Alta, lá da Vila Olímpia, numa salinha, sentou todo mundo.
ouvimos a Tereza Saqueta falar, todo mundo falar. Depois de umas 5 reuniões, um já falou assim, não sei, outro não sei. E o ego e a falta de colaboração fizeram com que não vingasse algo que podia ter vingado. E eu acho que, fruto de todo esse trabalho, disciplina do Marco Bego, do professor, do InovaHC, porque também ser agnóstico é importante. Então, não adianta a Abramed trazer isso com alguns players e outros não estarem. Então, o InovaHC, apesar de trabalhar agora para que isso esteja na entidade privada e não pública, vai trabalhar com os dois, não tem como trabalhar diferente. A gente vê o teu trabalho do ICOS, de todos, com o professor Giovanni, com a Anistela Haddad. Depois, eu acho que, mais do que moderar, você pode falar um pouco sobre isso. Mas o que eu queria aqui na minha fala é encorajar todo mundo para entender que não importa se você foi primeiro e é fundador desse projeto, junto a esse MVP, ou se você virar depois, você tem que começar. Ter conhecimento é o começo, para mim. Então, todo mundo que está aqui, que está menos matriculado no assunto, matricule-se. Não tenha medo, tenha coragem de se matricular, porque o dado vai ser importante, o padrão técnico vai ser importante, mas a colaboração, disciplina e ter uma estrutura de dados como o Open Bank, e a Márcia Ogawa veio disso, e está junto com o Marco Bego, porque conhece, junto com todo o arcabouço que foi feito para financeiro, que todo mundo hoje pega aqui, trabalha com um, com outro, com 10 bancos num banco só, não importa, mas tem a segurança. É isso que se quer trabalhar com saúde, e é isso que eu acredito, por isso que eu acredito nesse projeto. Cláudia, você fez uma retrospectiva. Esse tema não é novo. Isso é muito antigo e foi puxado por radiologistas lá atrás. Você lembrou do Romeu. E o próprio projeto, a Abramed começou, durante a pandemia, esse primeiro projeto de interoperabilidade, que foi até antecede esse projeto do InovaHC. Mas qual que é o ponto? Qual que é a diferença? Você precisa de um honest broker, que foi chamado aqui, que é, mesmo dentro da Abramed, os associados competem entre si, só que dentro da Abramed o crachá fica para fora. Então, aqui, fazem parte. Só que é lógico que, quando a gente fala de dados, de informação e tudo mais, sempre fica aquela pergunta, né? Mas, espera aí, quem vai ter acesso? Quem vai fazer? Então, eu acho que... E aqui é o apoio para um projeto, né? E aqui o ego tem que ficar de fora. Eu não tenho que ser o pioneiro, eu não tenho que ser o criador. A gente vai precisar disso. Então, aqui, nesse momento, olha, nós vamos apoiar esse projeto, por isso que as nossas instituições que nós representamos fazem parte desse MVP, que vai estar começando. E a pergunta, muitas vezes, mas o que vocês querem com isso? Onde você vai chegar? Nós não temos claro com isso. Nem nós que estamos entrando não temos claro. E, assim, vai ganhar, não vai ganhar dinheiro? Nós não sabemos. Mas nós entendemos que o único consenso precisamos começar e depois nós vamos ajustar essa rota da maneira que for necessária. Então, desculpa, levantou mais uma vez. Então, eu estou sendo mais... Estou falando mais do que moderador, eu prometo que agora eu vou deixar para vocês. Campana, prazer tê-lo aqui, acho que representando o DB, que é impressionante a jovialidade, é novo, e o tamanho, a velocidade. Então, o tema aqui, tecnologia, como se enxerga esse futuro, eu acho que aqui cabe muito, porque nós estamos falando aqui de instituições centenárias, e aqui mais jovens, e que eu acho que é muito legal isso dentro desse grupo aqui, que a gente consegue conciliar um pouco de tudo. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a CBDL por um convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar a mesa com o César, a Cláudia e Edgar. Realmente, eu acho que tem esse ponto que eu gostaria de trazer. O DB está debutando, fazendo 15 anos esse ano, né, e estando aí entre os 3 maiores laboratórios do país. Mas mais interessante que isso é que, se a gente pegar os 10 maiores clientes do DB, 6 deles não existiam quando o DB nasceu. São novos entrantes no mercado. Então, o mercado tem tido uma dinâmica muito diferente, acho que tem oportunidade, e são laboratórios, são empresas que entraram também em modelos muito diferentes, né? O Labi, com uma pegada, por exemplo, né, e isso é público, que eles terceirizam tudo para a gente, né, com uma pegada
de clínicas populares, trabalhando num modelo diferente, associando com infusão, a própria BIPs, a LAB, que trabalham só com domiciliar. Então, eu acredito que o mercado ele tem permitido testar novas dinâmicas, testar novos modelos, e o apoio tem ajudado muito nisso, né? O DB é um laboratório que é 100% B2B, e a gente vê que o mercado né, e a gente tem o Lab-to-Lab e o Álvaro, aqui os três atuam em apoio, o mercado de apoio laboratorial ele cresce mais que o dobro do que o mercado ambulatorial. Então, a terceirização é algo, né, estava conversando com o Tereza sobre isso, é algo que traz eficiência para o setor, é algo que é realmente interessante para a sustentabilidade. Eu acho que, para a gente conseguir utilizar dados, a gente tem que pensar muito em acesso, né? Um dos grandes pilares que a gente tem, do ponto de vista estratégico, é descentralização, né? Então, a cada ano, a gente tem aberto 1 a 2 laboratórios novos, levando tecnologia mais próxima aos nossos clientes. Obviamente que isso tem uma questão de uma estratégia de trocar o desperdício, que é o custo logístico no sistema de saúde, por velocidade de diagnóstico. E eu acho que isso tem sido um grande ponto de sucesso do DB nessa taxa de crescimento bastante impressionante que ele possui. Eu acho que a assistência à saúde ela é regional, eu sempre acreditei nisso, né? A prática médica ela muda de região para região, então a proximidade com a comunidade médica local, a proximidade com os laboratórios locais, ela faz realmente a diferença. Um segundo ponto que eu acho que é bastante interessante, e aí vindo para tecnologia dentro do laboratório, é também garantir acesso a portfólio do mais simples ao mais complexo para todo e qualquer paciente no país. E a gente, eu acho que tem evoluído muito no Brasil, tem tecnologia, eu acho que hoje, né, do hemograma ao sequenciamento completo do genoma, nossos laboratórios já fazem isso, mas a gente tem que repensar como comunidade laboratorial, como fazer isso com eficiência. Estava conversando com a Tereza ali um pouco antes de entrar. Nos últimos 18 meses, eu vi 6 sequenciadores de nova geração, do mais caro que tem, fora da tomada. E isso é muito triste, né? Ou seja, como a gente tem que garantir eficiência para que a gente não tenha desperdícios dentro do setor. Eu acho que a gente começa agora a integrar os dados, né, laboratoriais dos exames mais simples aos exames complexos. Então, já é uma realidade, por exemplo, a utilização de risco poligênico, utilizando dado clínico, dado laboratorial e dado genômico. Então, a gente já tem produto de risco poligênico validado para a população brasileira. Temos esse desafio ainda de ter dado populacional para que a gente possa usar o dado genômico aqui no Brasil. A gente ainda tem muito pouco sequenciamento da população brasileira do ponto de vista populacional para que a gente consiga extrair, né, testes de maior qualidade. E eu acho que tem um ponto, César, que é talvez a grande provocação que eu tenho feito para mim mesmo. E no DB, a gente, como o laboratório deve se posicionar no mercado, né? A gente costuma dizer, a gente tem evidência disso, que 70% das decisões médicas são pautadas em exames laboratoriais, mas os laboratórios tomam pouquíssimas decisões com esses dados, né? Então, eu acho que, como o Edgar falou, né, a gente juntar isso em relatórios, a gente se aproximar mais do médico e, eventualmente, do paciente, que eu acho que é quem está cada vez mais empoderado, quem está cada vez mais buscando informações diferentes, muda o posicionamento do setor, talvez mais proatividade, porque eu acho que o laboratório, como instituição de saúde, ele tem uma capacidade de tanto, né, e se a gente pensar naquele loop do Plebani, né, que vai o fluxo do laboratório, o fluxo total, né, ele chama de total process, que vai o brain-to-brain loop, né, que começa na cabeça do médico, ou seja, o fluxo laboratorial começa na cabeça do médico. Eu tenho certeza que os laboratórios têm condição total de definir qual é o melhor exame para cada um dos pacientes e ajudar junto com o médico na interpretação. Então, talvez sair um pouquinho dessa fronteira para que a interoperabilidade tenha utilização. Então, eu tenho me provocado muito disso, porque senão a gente vai interoperar, a gente vai ter dado em conjunto, mas a gente vai ter ainda poucos protocolos,
pouca utilização, e aí não impacta em desfecho, acaba não impactando tanto na vida do paciente. Legal. Eu vou deixar aberto, se alguém quiser fazer pergunta, para vocês poderem. Eu acho que o que você falou agora sobre o laboratório fazer isso foi já uma discussão grande no passado, mas eu queria lembrar como a radiologia mudou, né? A radiologia era receptiva como o laboratório, passiva e receptiva. E hoje a radiologia é consultiva, né? O médico pergunta ao radiologista qual é a melhor modalidade para fazer, para diminuir gasto. Ele não tem que ir ali, depois aqui, a operadora paga, a empresa tem um sinistro maior, no final das contas, e o paciente sofre, né, gente? Porque ele tem que ficar pulando. E quando a gente está falando em sistema, em jornada, se a gente tivesse o laboratório, e já houve uma discussão até, não sei, eu acho que Lorena estava comigo, com a SBPC, não lembro quem estava, Álvaro, mas sobre o papel do patologista clínico de sair de dentro do laboratório e ser esse radiologista consultor. Então, eu queria só fazer essa provocação, como é profundo o que a gente está falando aqui, porque muda o papel do patologista clínico, né, Edgar? Como mudou do radiologista. A gente vê outro padrão de radiologista, e isso exige mais do radiologista. É muito interessante. Sobe a régua do patologista clínico como subiu a régua do radiologista. Eu queria só fazer esse comentário. Dia 11, o Álvaro está aqui, né, presidente da SBPC. Dia 11 a gente tem, ex-presidente da SBPC, presidente do conselho. Dia 11 a gente tem um dia todo discutindo o futuro do patologista clínico. Não, eu acho que vocês trouxeram alguns, né, na verdade, ótimos exemplos aqui, mas eu acho que vale a pena ressaltar um ponto que já surgiu aqui, no sentido em que, se a gente for olhar para o que existe no Brasil, né, em termos de interoperabilidade já existente e que proporciona esse tipo de acesso que vocês comentaram, eu acho que, sim, pega o DB com integração tecnológica e logística, Álvaro no DASA não é diferente, e no Fleury com o Pardini também, uma integração logística e tecnológica com mais de 8.000 laboratórios por país, pelo país, virtualmente país inteiro. É um grande exemplo de interoperabilidade, né? São situações em que a amostra ela já vem identificada na origem, né? A gente consegue transitar pelo país, fazer o exame e devolver o resultado na ponta, que vai chegar para o médico. E essa questão da integração tecnológica ela significa muito, né? Se a gente pensar em termos de segurança do paciente, é algo que é transformador. Além do que, né, se não fosse assim, se a gente tivesse que abrir ficha e reetiquetar tubo, a gente não conseguiria aí ter a eficiência e aí o acesso que a gente consegue aí proporcionar, né, com esse tipo de interoperabilidade. Só que, assim, isso também envolve todo um conhecimento dentro de cada organização, no sentido de que não é fácil, né? Precisa de muita coisa acontecer dentro de casa, em termos de padronizações, em termos da gente saber o que a gente está falando, de resolver aí a verdadeira torre de Babel que a gente tem no setor de saúde. Eu acho que o Campana trouxe um ponto muito importante. Saúde é local, gente. Se a gente pegar o exame mais simples que a gente faz, que é o exame de urina, ele não tem o mesmo nome em Porto Alegre, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Recife. São nomes diferentes. A gente tem que lidar com isso, né? E aí, quando a gente está se propondo aqui, né, a evoluir no tema interoperabilidade de uma maneira muito mais abrangente, essa questão de resolver esses mesmos problemas, só que de uma forma aí muito mais bold, né? De fato, a gente vai precisar de um apoio associativo, César, né? E aí, né, nada melhor do que ter uma conversa dessa com pessoas como você, como o Gouveia, com outros representantes que, né, estão aqui conosco, no sentido da gente conseguir estabelecer esses padrões e empurrar essa agenda adiante. Eu acho que também é uma oportunidade da gente colocar aqui de uma maneira muito clara que, assim, é super importante,
né? Mas ela é condição necessária, mas não suficiente para tudo que a gente quer fazer, tendo em vista a evolução tecnológica, né? Eu acho que a gente também vai ter que continuar trabalhando no sentido de fato, proporcionar todos esses benefícios que a gente acha que ela vai proporcionar. Mas isso não vai acontecer sozinho. Ela está aberta. Não sei se... Na verdade, eu não vou perguntar, eu vou só fazer uma provocação para todos nós. A frase que eu mais escuto na minha vida dos laboratórios que atendem a Sul-América é: mas eu só sou o executante. Tá? Como é que a gente trabalha junto, tá, do solicitante, que é o médico, no sentido de educá-los? Tá? Porque, muitas vezes, eu observo pedidos todos os dias, porque os pedidos chegam a gente. Muitas vezes, o médico está buscando uma coisa e pede outra. Muitas vezes, ele, com um exame, ele fecharia o diagnóstico, ele pede 3. Muitas vezes, ele pede errado. Tá? Como é que a gente faz, certo, para tirar esse gasto que está posto no sistema? Porque não é uma recepcionista ganhando R$2.000 na ponta que, ao pegar um exame, vai dizer que não está adequado ou que tem alguma coisa que não está absolutamente correto. Como é que a gente trabalha em conjunto para isso? E aí, só aproveitando o gancho também, eu acho que a gente está no momento certo para discutir isso, entrando temas como Choosing Wisely, questão de infraestrutura, questão de união de plataformas de imagem in vitro. Quer dizer, como que a gente consegue levar esse uso racional das nossas ferramentas até para ter um uso cada vez maior e mais efetivo dentro da estrutura de saúde? Vou fazer um comentário. Eu acredito muito nisso, Tereza. Eu acho que o laboratório ele poderia ter esse posicionamento e no auxílio à definição daquilo que deve ser feito, baseado na clínica do paciente, em conjunto com o médico. Eu acho que a gente tem, sim, esse... E eu vou chamar de paradigma da necessidade do pedido médico. Vou dar um exemplo clássico. A gente está em 2026 e o Ministério da Saúde conseguiu, depois de, talvez, que eu me lembre que eu participo dessa discussão pelo menos 15 anos, colocar HPV como o teste de rastreio de câncer de colo do útero. Agora, o FIT para câncer de intestino, sendo que a gente tem um gap de rastreio no país gigantesco e 60% dos casos de câncer são diagnosticados em estágio avançado. E o paciente precisa de um pedido médico, ele não pode ir num laboratório e fazer isso. Então, a gente tem um underuse também gigantesco que leva a um custo de saúde e que o laboratório podia ser proativo nessa função. E a gente tem também o overuse, que o laboratório poderia auxiliar naquilo que pode ser feito. Existe um conceito que no Brasil a gente não utiliza e que eu acho um conceito extremamente importante dentro da medicina laboratorial, que é o de testes reflexos. Eu doso um TSH, o TSH deu normal, eu paro por ali, ele deu alterado, eu doso o T4 livre, e aí a gente faz uma cadeia diagnóstica. Então, eu acho que é uma conversa técnica, uma conversa de posicionamento. Acho que, assim, nós somos 3 laboratórios aqui registrados no Conselho Regional de Medicina, somos laboratórios médicos, né? E acho que essa é uma posição importante de ser discutido como que é esse papel, e a gente não está interferindo na conduta médica, a gente está participando da conduta médica. Eu acho que esse é o papel que tem que ser buscado. Eu só queria dizer que a cultura efetivamente come estratégia no café da manhã. Se não tiver uma definição de mudança cultural para isso, e, da mesma forma, eu vou usar o que o Érico falou da interoperabilidade. Isso tem que ter um MVP, tem que ter um grupo controle. Quando a gente, em algumas carteiras que são capitation, já se tentou fazer isso, por exemplo, para diminuir vitamina D. A Tereza sabe disso, o quanto que se pede na frequência errada, mesmo que seja o exame certo, a frequência também é importante. E aí eu acho que tem 2 vieses aqui, acatando a provocação e trazendo para um pensamento futuro. Não pode ter um viés financeiro. A gente tem que criar algo novo para definir, para não criar no dia a dia o viés financeiro da glosa ser o motivo
de discordância do que o médico está fazendo, porque, nessa hora, o laboratório vira executante, como você trouxe. E também eu acho que não pode ser o laboratório sozinho. Por quê? Porque aí eu acho que perde a credibilidade do sistema. O médico tem que entender que a operadora está junto com ele. Então, por isso, eu acho que é uma mudança cultural. Tem que se juntar entidades, operadoras, e etc., seguradoras, e pensar num modelo e fazer um MVP, com 2, 3 players em determinados locais, ver como isso funciona, saber que MVP vai ter erro, vai ter desgaste, e tentar solucionar para aí sair com um modelo. Então, eu super concordo com você sabe que eu sou defensora disso, mas eu acho que tem que se criar uma cultura e algo estanque para depois cascatear para o sistema inteiro. É só assim que eu acho que vai ser sucesso. Eu considero a provocação super importante. E só complementando, eu acho que... E aí uma provocação para a gente, como associação. Eu acho que eu já participei de algumas discussões nossas na Abramed, e a gente nunca teve uma entidade fundamental para estar sentado junto com a gente, que é a AMB, a Associação Médica Brasileira. Eles precisam estar nessa discussão, olhando também a prática médica dentro de todo esse fluxo. A gente, por causa do horário, a gente vai dar um segmento, mas eu vou trazer aqui, talvez, Tereza, eu não acho que a parte médica vai mudar muito, porque o que nós estamos vendo hoje na formação médica é uma piora, é uma mediocrização da formação médica. Então, o Brasil hoje tem o segundo maior número de faculdades de medicina do mundo, só perde para a Índia, tem mais do que os Estados Unidos, que tem uma população de 100 milhões de pessoas a mais, acho que mais do que 100 milhões do que a gente. Se a gente olhar nos últimos 20 anos, o Brasil foi o país que mais abriu faculdade de medicina no mundo. E a gente não precisa dizer que... tanto é que nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Então, do ponto de vista... E aqui vale a gente conversar, porque não adianta a gente... E eu não vejo um horizonte de que esses médicos vão ser melhores formados e vão entender a pertinência. Então, posto isso, o que nós temos trabalhado... Aqui eu falo da interoperabilidade. A interoperabilidade, para nós associados, do ponto de vista de receita, no primeiro momento, vai ser pior. Porque nós vamos deixar de fazer exames, talvez que hoje sejam redundantes, porque ele já foi feito em outra instituição. Então, a Abramed, junto com as associações, tem se proposto a discutir esse tema. Nós não pactuamos com a questão do uso, do overuse de exame e do uso indevido. A gente defende isso, todos nós aqui, todas nós instituições, a gente é pautado por isso. Só que, como nós não estamos enxergando também uma maneira, o que nós estamos propondo é, olha, vamos fazer o que é pertinente, quem deve fazer, e o que não tiver que repetir não vai ser repetido. Então, isso é um pouco do que é interoperabilidade. Esse meio termo do que dá para ser feito, aí tem várias coisas. Agora, uma coisa que a gente percebeu é, na ponta, a gente quer. E aí eu acho que, nessa discussão, vale as operadoras também estarem junto nessa discussão, por quê? Eu acho que é um modelo de educação. Aonde eu acho que é importante que eu vejo? Quando a gente olha a saúde populacional, quando a gente vê as próprias as indústrias que reclamam dos reajustes de 20%, 25% e 30%, eu digo indústria de maneira quem contrata as operadoras, mas o que, de fato, essas empresas têm feito para que os seus colaboradores, eles mesmos, não demandem que se faça mais exames ou, quando passam em consulta, né, seja feito? Quando a gente vai discutir isso, não tem nada também acontecendo. Então, eu acho que assim, nós temos aqui dois, talvez, onde vai ajudar um pouco, um cenário que está, esse meio tem vários players que, se não estiverem todos juntos, não vai ser o laboratório que vai resolver a hora que chegar um pedido. E isso aqui não é conversa fiada, mas é porque a educação e essa cultura ela precisa ser moldada dentro dos próprios contratantes e que oferece isso para os próprios colaboradores. Essa cultura precisa começar dentro das empresas. Se não começar dentro das empresas, do uso adequado dos recursos, não vai ser nem a operadora, nem o prestador que vai resolver essa conta. Uma complementação aqui, César. Há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conversar com um gestor de uma empresa de fora do país que tinha um modelo, né, tinha um piloto, e ele trouxe algo que era muito interessante, Tereza. Combater o overuse, ao mesmo tempo que se combate o underuse,
você vai reduzir desperdício, você vai manter volume. Porque você tem, então, tem um racional. Eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem no nosso país é que a gente está com base de um modelo de precificação de não sei quantas décadas atrás que não tem racionalidade nenhuma. Eu já tive a oportunidade de participar de discussão na Agência Nacional de Saúde de incorporação de tecnologia. Cara, não dá para a gente utilizar aquele modelo para exame laboratorial. A gente está usando modelos de procedimentos de longo prazo para provar eficiência de uma nova tecnologia em saúde. Então, eu acho que vem da precificação, vem do modelo de avaliação de incorporação de novas tecnologias e vem de protocolo, porque ainda falta discutir protocolo. Pessoal, a gente precisa encerrar aqui. Queria agradecer vocês, as últimas palavras, mas queria, desde já, agradecer a participação de vocês. Estar com vocês é sempre um prazer. Conheci seu pai. Não, a gente morava no mesmo prédio e assim é muito legal a gente ver. Tem uma história aqui enorme na medicina laboratorial aqui, então os três aqui estão junto aqui. Eu sou radiologista, então para mim eu sou entrante no mercado de laboratório, então estar com vocês aqui é um prazer enorme aqui. E as últimas palavras aí para a gente poder encerrar. Só agradecer mais uma vez pelo convite aí, Gouveia. Satisfação estar aqui com você, César, Cláudia, Campana. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão com a gente aqui até agora. César, você chegou chegando, então, né? Chegou chegando. Para ser entrante, né, gente? Porque o Círio já tem um super laboratório. Então, eu gostaria de agradecer a CBDL, ao Gouveia pelo convite, ao Jefferson, ao consulado pelo espaço, pela organização. E estar do lado de um amigo que a gente não se encontra tanto, mas o coração, não só do pai dele, mas de alguém super especial como o Gu. Ele não é o Campana para mim, mas é o Gu. E o Paulo, ele tem esse DNA do coração, como o Paulo deixou, e o Edgar, que é uma referência. Então, muito obrigada. E o César, eu estou no conselho da Abramed, então também é meu presidente, né? E no ICOS nós somos do conselho. Eu estou muito feliz de estar aqui e ver que estamos todos juntos. Eu acho que esse é o ponto principal de algo que a gente está criando, cultivando, não só mais semeando, mas cultivando para crescer. Não deixem isso esmorecer em vocês. Eu acho que isso que é fundamental. A gente, efetivamente, alguém falou aqui que chega longe junto. Eu acho que sozinho a gente chega rápido, juntos a gente vai chegar mais longe. Então, trazendo essas palavras para dizer que, não só em julho, na ADLM, mas depois, junto com as operadoras, junto com a indústria, a gente tem condição de fazer um setor mais forte e melhor. Muito obrigada. Obrigada, César. Agradecer também, César, a CBDL, aí compartilhar a mesa com a Cláudia e com o Edgar. Só trazer um ponto sobre a ADLM. Na última ADLM em Chicago, eu tive a oportunidade de assistir uma mesa redonda. Eu não estou me lembrando certinho como era o tema, mas ele era algo como: é melhor o teste não ideal ou não teste? E tinha um médico assistencial e um médico do laboratório discutindo as possibilidades de como o laboratório poderia ajudar naquele caso. Eu acho que isso é a medicina laboratorial que a gente precisa voltar a fazer. Então, obrigado. Legal, obrigado, gente.